Quando Jesus se ajoelhou diante dos discípulos e lavou seus pés, ele não estava apenas realizando um gesto simbólico. Ele estava redefinindo o que significa grandeza. Ele estava ensinando que no reino de Deus, a verdadeira autoridade não se impõe, ela serve. Em Gálatas 5:13, somos chamados a essa mesma postura. Servi-vos uns aos outros pelo amor. Este chamado não é opcional, nem exclusivo para pastores, missionários ou líderes religiosos. É uma convocação direta para todo cristão. Não se trata de uma posição ou de um status. Servir não é algo que fazemos ocasionalmente. É o que somos. É a nossa identidade em Cristo. Em um mundo onde todos parecem competir por visibilidade, Deus nos convida a desaparecer na humildade do serviço, porque quando servimos, deixamos de ser o centro. E quando deixamos de ser o centro, Jesus aparece. Ele se revela em cada gesto de misericórdia, em cada palavra de consolo, em cada prato de comida oferecido a alguém com fome. O ministério cristão começa quando o amor sai do discurso e entra na prática. É fácil falar sobre amar o próximo. Difícil é atravessar a rua para encontrá-lo na dor. Mas é nesse encontro que o Evangelho ganha carne, porque foi assim que o Filho de Deus veio até nós. Ele desceu, se esvaziou, se humilhou, lavou pés sujos, tocou feridas, sentou com pecadores e agora nos diz: sigam o meu exemplo. Servir não é algo pequeno, é um ato espiritual profundo, uma guerra silenciosa contra o egoísmo que domina este mundo. Cada vez que você ajuda alguém sem buscar reconhecimento, você está proclamando que há um reino maior, onde o último será o primeiro. E é nesse reino que o cristão deve viver, mesmo que ainda pise neste chão. O chamado para servir é o chamado para amar. Amar de forma prática, intencional, diária. E é exatamente isso que vai transformar o mundo. Não discursos eloquentes, mas vidas que exalam Jesus no silêncio dos atos de bondade. Hoje Deus está procurando homens e mulheres que digam: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Gente comum, de coração disponível. Gente como você. Imagine uma família comum, vivendo uma rotina como qualquer outra. Trabalho, escola, contas, tarefas domésticas. Nada parecia fora do normal até que, em uma noite de inverno, ao voltarem de um culto, essa família se deparou com um homem em situação de rua, encolhido de frio, encostado ao muro da igreja. O pai parou o carro. Por alguns segundos, houve silêncio. A esposa olhou para o marido. O filho perguntou: pai, ele está com frio? Aquela pergunta inocente quebrou algo por dentro. Era como se Deus estivesse chamando aquela família para algo maior. Eles desceram, ofereceram uma blusa, compraram um lanche e voltaram para casa. Mas aquela imagem os perseguiu durante a semana. No domingo seguinte, levaram cobertores extras. Depois começaram a preparar marmitas aos sábados. Aos poucos, foram conhecendo histórias, nomes, dores. Pessoas invisíveis se tornaram irmãos. O que era um gesto isolado virou ministério. E nesse processo, algo extraordinário aconteceu. A fé daquela família foi sendo renovada. O que antes era apenas religião virou relacionamento com Deus. Eles começaram a orar com mais fervor, a buscar mais a palavra, a viver o que pregavam. O serviço os reconectou com o céu. E o mais incrível, nada disso começou com um grande projeto missionário. Começou com um ato simples de compaixão. Servir não exige que você tenha muito, mas que você esteja disponível. Talvez você pense que não tem nada a oferecer, mas o Espírito Santo distribui dons com propósito. Há quem sirva com palavras, outros com mãos, alguns com consolo, outros com estratégias, todos com amor. Quando você descobre o seu dom e o coloca em ação, a sua vida ganha sentido. O seu ministério floresce, o céu se alegra e o mundo começa a ver através de você o rosto de Jesus. Por isso hoje o desafio é pessoal. Faça um ato de serviço por semana. Não precisa ser grande. Pode ser visitar alguém que está solitário, escrever uma carta, costurar roupas para doação,
preparar uma refeição para uma mãe cansada, cuidar do jardim de um vizinho idoso. A cada semana, um gesto. A cada gesto, um impacto eterno. Porque cada pequena semente plantada com amor floresce no tempo certo. E quem planta com fé colhe transformação. Comece pequeno, mas comece. O Espírito Santo fará o resto. Deus não busca perfeição, busca obediência. O ministério começa quando dizemos e sim, Senhor, eu vou. Ao meditarmos sobre Gálatas 5:13 e observando o exemplo de Jesus, percebemos que o serviço não é uma ação isolada, mas um estilo de vida que molda nosso caráter à imagem de Cristo. Quando servimos, nossos olhos se abrem para a realidade que muitos preferem ignorar: a solidão, a dor e a injustiça que cercam tantas pessoas. O ministério cristão não começa no púlpito, mas na rua, na vizinhança, em gestos anônimos que revelam o amor de Deus de forma palpável. Cada vez que nos ajoelhamos para ouvir, cada vez que estendemos a mão em prol de alguém, o céu se alegra. Por isso, renove hoje o seu compromisso com o serviço. Não como obrigação, mas como privilégio de participar da obra de Deus neste mundo. Que o amor ao próximo seja a marca registrada de sua vida, inspirando outros a seguir o mesmo caminho. E lembre-se, o verdadeiro legado que deixamos não é medido por projetos grandiosos, mas pela vida transformada que encontramos pelo caminho. Agora, convidamos você a refletir sobre o impacto coletivo do Ministério do Serviço. Imagine uma comunidade onde cada membro decide adotar um gesto semanal de amor prático. São vizinhos que se reúnem para limpar praças, voluntários que organizam oficinas de arrecadação de alimentos, jovens que visitam lares de idosos para levar música e conversa, mães que compartilham roupas e mantimentos com famílias carentes. Esse cenário não é utopia. É fruto da obediência cotidiana à palavra, traduzida em ação. Quando servimos juntos, reforçamos o sentimento de pertencimento e demonstramos que a igreja é viva, pulsante, construída não em paredes, mas em corações dispostos a amar. Para ilustrar esse poder transformador, voltemos à história que começamos a acompanhar. A família que iniciou o serviço aos moradores de rua não parou no segundo passo. Ela se uniu a amigos da igreja, formou um pequeno núcleo de apoio e fundou uma associação de atendimento. Em menos de 6 meses, mais de 50 pessoas passaram a receber refeições, roupas e abrigo temporário. E não foram apenas necessidades físicas atendidas. Muitos encontraram forças para reconstruir suas vidas, reconciliar-se com familiares e redescobrir a dignidade que acreditavam ter perdido. Esse crescimento nasceu de um simples sim ao chamado de Deus. Como podemos participar dessa onda? Primeiro, reconhecendo que qualquer iniciativa, por menor que pareça, pode ser semente de algo grandioso. Em seguida, correndo o risco de se envolver de forma constante e não apenas em campanhas esporádicas. Por fim, convidando outras pessoas para se juntar ao propósito. O serviço cristão tem poder de contagiar, mas é preciso lidar com 2 desafios principais: a persistência para não desistir diante das dificuldades, afinal, nem todo dia será fácil, e a sensibilidade para perceber as necessidades reais, indo além do que vemos à primeira vista. Encerramos este episódio lembrando: o chamado para servir é eterno. Ele ecoa desde os pegadas de Jesus até os dias de hoje, e continuará até o fim dos tempos. Seja você o próximo a vestir a camisa do amor prático e a escrever, com gestos simples, capítulos de redenção e esperança. Compartilhe este vídeo, comente com a sua experiência e agende seu próximo ato de serviço. Que Deus fortaleça seu coração e use suas mãos para abençoar o mundo. Que a força de cada ato de serviço se multiplique e inspire gerações, firmando testemunhos que ecoarão na eternidade. Amém. À medida que avançamos neste episódio e contemplamos o impacto do serviço no mundo real, é fundamental dedicarmos um momento de reflexão profunda e oração, convidando o Espírito Santo a selar em nosso coração o compromisso que assumimos.
Feche os olhos e imagine cada rosto que você já ajudou ou que virá a ajudar. Veja suas expressões, ouça seus pedidos silenciosos, sinta o peso das necessidades que muitas vezes não são vistas pelos olhos do mundo. Agora, respire fundo e reconheça que você não está sozinho nessa missão. Peça ao Senhor que renove suas forças, assim como fez com os discípulos após a tempestade no mar da Galileia. Permita que a graça de Deus transforme seu cansaço em ânimo, sua timidez em coragem e seu medo em fé. Enquanto eleva essa oração, lembre-se de que o serviço cristão também floresce em comunidade. Ore por seus irmãos que estão no ministério, pelos líderes que coordenam projetos e pelos voluntários que dedicam tempo e recursos. Coloque cada nome diante de Deus, pedindo proteção, sabedoria e unidade. Em seguida, faça um compromisso concreto. Defina uma data na sua agenda para o próximo ato de serviço, escolha o local, a pessoa ou o grupo que será beneficiado e convide alguém para acompanhá-lo, formando uma corrente de amor. Anote esse compromisso em um papel ou no seu celular, garantindo que não se torne apenas uma boa intenção, mas um plano de ação. Se tiver recursos financeiros, estipule um valor semanal ou mensal para doações. E se tiver habilidades manuais, determine quantas horas por semana dedicará ao trabalho voluntário. Encerre este momento de oração, agradecendo pela oportunidade de participar do plano redentor de Deus, por meio de gestos que, para o mundo, podem parecer insignificantes, mas que para o céu são ofertas preciosas. Abra os olhos lentamente e, antes de seguir para a prática, faça uma breve roda de conversa com seus companheiros de ministério ou amigos que assistem a este vídeo. Compartilhem em até 3 palavras o sentimento que mais marcou esse exercício. De oração, pode ser gratidão, fortalecimento ou discernimento. E anote as palavras em um quadro ou em notas no celular. Esse simples registro servirá como lembrete visual da transformação que o serviço gera em corações dispostos. Agora, levante-se, estenda a mão e vá ao encontro de alguém necessitado, lembrando que cada passo que você dá em direção ao próximo é um passo em direção ao trono da graça. Que este momento de entrega seja o ponto de virada para que o ministério do serviço se perpetue em sua vida, em sua família e em sua comunidade, até o dia em que contemplaremos juntos a glória do Deus que serviu e continua servindo por amor a cada um de nós. Amém. Conforme você segue adiante, lembre-se de que servir não é apenas um evento pontual, mas um estilo de vida que impacta todas as áreas do seu cotidiano. No trabalho, abra espaço para ajudar colegas com paciência e empatia. Em casa, demonstre amor através de pequenas tarefas que aliviem o peso de quem convive com você. Na comunidade, seja presença ativa em projetos que promovam justiça e dignidade humana. Cada um desses contextos é um campo missionário, onde o Evangelho pode florescer quando a fé se traduz em ação. É importante ainda reconhecer que, ao exercer o serviço, você fortalecerá a sua própria caminhada espiritual. A cada gesto de compaixão, seu coração se aproxima mais do caráter de Cristo, e você experimenta a alegria genuína que vem de doar-se sem esperar retorno. Para manter esse ritmo e não perder o foco, estabeleça 3 estratégias práticas. Primeiro, alinhe semanalmente sua agenda com seu compromisso de serviço, definindo dias e horários fixos em que você dedicará atenção exclusiva a esse ministério. Segundo, encontre um parceiro de prestação de contas, alguém que também tenha o chamado de servir, para compartilhar progresso, dificuldades e conquistas, mantendo-se mutuamente motivados. E terceiro, registre em um diário de ministério os aprendizados e testemunhos que surgirem, criando um histórico que incentivará você e outros a perseverar. Esses hábitos contribuirão para que o serviço não seja visto como tarefa a mais, mas como parte integrante do seu plano de vida em Cristo. Além disso, reflita sobre a tensão que muitas vezes enfrentamos, conciliar o chamado para servir com as demandas pessoais e familiares. Não negligencie sua saúde física e emocional. Cuide do seu corpo. Mantenha equilíbrio entre descanso e atividade.
Busque momentos de renovação na presença de Deus, através da leitura da Bíblia e da oração. Assim como Jesus se retirava para lugares solitários para se fortalecer, precisamos reservar tempo para recarregar as próprias forças antes de voltar ao ministério. Peça discernimento ao Espírito Santo para não cair no pecado da exaustão ou da frustração. Lembrando que, quando servimos com sabedoria, nossos esforços são multiplicados, mas quando somos consumidos pelo cansaço, nossa capacidade de amar diminui. A comunhão com irmãos de fé também é essencial. Participe de grupos de discipulado, cultos e encontros de oração, onde você poderá compartilhar experiências, receber encorajamento e ser desafiado a crescer em seu serviço. Por fim, conclua este episódio com um olhar para o futuro. Convide os espectadores a planejarem um calendário de serviço para o próximo mês, escolhendo 3 iniciativas diferentes que possam envolver pessoas de diversas idades e perfis. Sugira que cada um crie um mapa de serviço em formato de quadro visual. Seja um mural de fotos, um gráfico simples ou um aplicativo de lista de tarefas. E acompanhe o progresso dia a dia. Instrua-os a marcar cada ato de serviço realizado e a refletir semanalmente sobre como cada atividade impactou suas emoções, sua fé e a vida daqueles que ajudaram. Encerre reforçando a ideia de que o ministério do serviço não se encerra neste vídeo, mas se renova a cada amanhecer, e que a maior recompensa é ver o amor de Cristo transformando realidades e corações. Agradeça a presença de quem assistiu até aqui. Incentive-os a deixar comentários compartilhando seus planos e resultados, e lembre-os de ativar o sininho para não perder o próximo episódio, onde exploraremos comunhão, viver o corpo de Cristo em unidade. Que o Senhor guie seus passos e faça frutificar cada gesto de amor. Até lá, continue servindo como Jesus serviu, e permita que o mundo conheça o poder redentor do Evangelho através de você. Amém. Esse é o momento de você agir. Compartilhar este vídeo é mais do que um clique. É uma semente de amor e esperança lançada no coração de alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Então pare agora por um instante, respire fundo e decida qual será o seu ato de serviço nesta semana. Escreva nos comentários o compromisso que você está assumindo. Pode ser uma visita a alguém que vive sozinho, uma doação inesperada, uma carta de apoio, uma oração compartilhada ou simplesmente dedicar tempo para ouvir alguém em aflição. Marque nos comentários o dia em que você realizará essa ação e convide pelo menos uma pessoa para acompanhá-lo. Desse modo, você não só aumenta o impacto da sua ação, mas também fortalece sua própria fé e responsabilidade. Além disso, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos, líderes e grupos de oração. Quanto mais gente se unir a essa corrente de amor prático, mais vidas serão tocadas e mais o reino de Deus avançará entre nós. Se você já fez algum ato de serviço após assistir a este episódio, deixe um relato breve com a palavra servir, para que possamos celebrar juntos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O mundo precisa do seu gesto agora. Participe também do desafio Selah, crescendo na fé através da palavra, marcando nosso perfil e usando a hashtag para que possamos repostar e celebrar cada iniciativa. Se você ainda não está em uma comunidade de serviço na sua igreja, procure o seu pastor ou líder local e ofereça suas habilidades. Lembre-se, nenhum gesto é pequeno quando movido pelo amor de Cristo, e cada ação gera ondas que alcançam além do que podemos ver. Por fim, ore conosco. Senhor Deus, capacita-nos com o teu amor, fortalece-nos para servir sem olhar a quem e nos enche de ousadia para proclamar o Evangelho com obras. Amém. Não se esqueça de clicar em curtir, se este conteúdo tocou o seu coração, e compartilhe seus testemunhos no nosso grupo fechado para inspirar ainda mais pessoas. Que o Senhor multiplique cada gesto de amor e use você como instrumento de paz e transformação. Estamos ansiosos para ler suas histórias de serviço e celebrar cada vitória. Até o próximo vídeo, onde continuaremos equipando o seu coração
para viver o Evangelho em ação. E lembre-se, toda árvore é conhecida pelos frutos que produz. Qual fruto o seu ministério de serviço vai gerar? Escolha servir hoje e acompanhe o crescimento dessa árvore. Deus conta com você. Amém. E para fechar este episódio com chave de ouro, queremos ver você em ação. Defina agora mesmo um minuto de serviço em sua rotina diária. Escolha um horário em que geralmente você rola as redes sociais ou assiste algo sem propósito, e em vez disso, faça uma ligação carinhosa para alguém que mora sozinho. Envie uma mensagem de apoio a um colega, ore por uma pessoa específica ou organize rapidamente uma pequena cesta de mantimentos para doação. Poste nos comentários, pronto para servir, e marque a hora exata em que você vai realizar esse gesto hoje, para que possamos incentivar uns aos outros. Além disso, convide 2 pessoas diferentes, familiares, amigos, vizinhos, a se tornarem seus parceiros de serviço e formem um grupo de 3 para se encarregarem de uma ação comunitária mensal. Seja arrecadar roupas, distribuir alimentos ou oferecer um curso rápido de alfabetização. Use a hashtag Crescendo na Fé através da palavra em suas publicações e indique o nosso canal para que possamos repostar suas iniciativas, celebrar as vitórias e orar juntos pelos desafios. O Bom Samaritano e Maria, irmã de Marta, para você aprofundar a motivação espiritual de cada ação. Inscreva-se em nosso canal, onde compartilharemos reflexões diárias. Lembre-se de ativar as notificações do canal para não perder o episódio 7, onde vamos explorar comunhão, viver o corpo de Cristo em unidade. E se este conteúdo foi transformador para você, deixe um no chat ao vivo ou nos comentários, para que saibamos quantas pessoas decidiram abraçar o Ministério do Serviço hoje. Finalize compartilhando este vídeo em suas redes, WhatsApp, Instagram, Facebook, e desafiando seus contatos a realizarem o mesmo ato de amor que você planejou para esta semana. Quanto mais corações tocados, mais poderosa será a onda de transformação que vamos gerar juntos. Então, pause este vídeo agora, escolha seu gesto e vá. Porque servir é revelar Jesus ao mundo. Um ato de amor de cada vez. Amém. Vocês já se perguntaram o que acontece quando colocamos Deus à prova de verdade? Hoje vamos mergulhar em Malaquias 3:10 e descobrir o poder transformador de ofertar e dizimar com alegria, mesmo quando tudo ao redor parece escasso. Começamos com uma pergunta provocativa. Por que Deus nos desafia a provar sua fidelidade por meio das nossas ofertas? Imagine que cada moeda que colocamos no altar é, ao mesmo tempo, um grito de confiança e um testemunho silencioso de fé. Neste primeiro momento, vamos estabelecer o cenário. A nação de Israel vivia em tempos difíceis, enfrentando a incerteza econômica e a apostasia espiritual. Mas Deus, em sua misericórdia, não exigiu obediência cega. Ele ofereceu uma proposta audaciosa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Observe a linguagem. Não há tom de condenação, mas sim convite à parceria, convite à experiência prática de fé. A primeira parte do nosso roteiro é um chamado ao coração. Vamos ver juntos como essa aliança de provisão funciona, quais princípios espirituais sustentam esse ato de confiança e, especialmente, como essa prática pode inaugurar uma nova etapa na sua vida financeira e espiritual. Prepare-se para entender que percentual de renda não é o ponto principal. O ponto é a disposição do seu coração. Agora que o terreno bíblico foi preparado, vamos aprofundar na aplicação prática. O dízimo como ato de fé, não como obrigação. Pense comigo. Quando você dá algo precioso, você revela em quem você confia. Se a oferta fosse apenas uma obrigação, seria apenas mais um débito na sua lista de contas. Mas, quando oferecemos com alegria, estamos proclamando: eu creio que Deus é o meu provedor,
mesmo quando meus olhos veem crise. Vamos dissecar 3 dimensões desse ato de fé. Primeiro, reconhecimento. Ao dizimar, reconhecemos que tudo pertence a Deus, inclusive nossos ganhos, nossas posses e nosso tempo. Segundo, sacrifício. Entender que renunciar a algo pode parecer dolorido, mas esse gesto simbólico nos ensina a depender mais do Senhor do que das nossas reservas. Terceiro, expectativa. A fé opera na antecipação de algo que ainda não se vê. A Bíblia nos convida a agir hoje, baseados na promessa de provisão que Deus já nos garantiu. Durante esta sessão, faremos uma breve pausa dramática várias vezes, criando suspense e fortalecendo a retenção. Você vai sentir vontade de compartilhar cada ponto com alguém, porque isso toca num lugar profundo do seu ser. Não há espaço para distrações aqui. Cada palavra é uma semente plantada no seu coração. É hora do testemunho que vai derrubar toda dúvida. Conheça a história de Ana, não o orelhão da Bíblia, mas uma mulher comum, mãe de 3 filhos, que perdeu o emprego no pior momento da crise econômica. Contas apertadas, aluguel atrasado, geladeira vazia. Mesmo assim, Ana decidiu continuar entregando o dízimo de 10% com o último trocado que tinha. Ela registrou numa planilha cada oferta, até os idênticos que cabiam no envelope da congregação. Uma semana depois, uma amiga de infância que não via há anos apareceu na porta dela com um emprego de meio período, que rapidamente se tornou integral. Uma empresa de tecnologia entrou em contato, oferecendo um projeto freelance que cobria todas as dívidas atrasadas. Em 30 dias, Ana testemunhou um milagre financeiro que mudou sua perspectiva. Deus cumpriu sua palavra. É um relato simples, mas verdadeiro. E é exatamente esse tipo de história que faz você pensar: será que eu tenho confiança semelhante? Agora é a sua vez de praticar. Desafio lançado. Durante 30 dias, anote tudo o que você doar. Não apenas em dinheiro, mas também em tempo, talento e recursos. Desde aquele tempo que você dedicou para ouvir um amigo numa noite difícil, até as horas que você investiu num projeto voluntário. Use um caderno físico ou um aplicativo de notas. Faça um gráfico simples se quiser, mas registre. Ao final do mês, reveja cada anotação e reflita: quantas vezes eu escolhi confiar no provedor em vez de ceder ao medo? Esse exercício prático vai criar um padrão de gratidão e expectativa que, por si só, fortalece a fé. E lembre-se, não é sobre montar planilhas para Deus. É sobre reconhecer cada ato de generosidade como um degrau na escada da sua confiança. Cada anotação é um marco de vitória espiritual. Para encerrar, e já sentimos o relógio correndo, pergunte-se: o que Deus está me chamando a soltar hoje? Talvez seja o medo de emitir boletos, o receio de abrir mão do conforto imediato, ou até mesmo a insegurança sobre o futuro. Se você não agir agora, amanhã voltaremos às mesmas dúvidas. Não espere mais para experimentar a provisão divina na prática. Faça sua anotação, entregue seu próximo dízimo e observe o que o Senhor fará. Chega de hesitar. Dê o passo hoje e vivencie a bênção sem medida. Você já percebeu como cada ato de generosidade revela o tamanho da sua fé? Agora que você teve a chance de ver o poder das ofertas e dos dízimos em ação, é hora de dar um passo além. Transforme essa confiança em hábitos diários e compartilhe com sua comunidade. Nos próximos minutos, quero que você imagine não apenas a provisão material, mas o fortalecimento do seu coração, a certeza de que não está sozinho em nenhuma dificuldade. Reflita em como o gesto de abrir mão de parte do seu pouco traz um ganho muito maior e observe como isso impacta sua postura diante dos problemas. Você se torna alguém que espera pelo sobrenatural, não se desespera com o natural. E aqui vai o meu convite. Deixe nos comentários a palavra confiança, se você decidiu acreditar nessa promessa hoje. Compartilhe também o seu testemunho, por menor que seja, para inspirar outras pessoas a viverem esse milagre. Curta o vídeo.
Ative o sininho para não perder os próximos episódios desta série poderosa. E mais importante, coloque em prática o desafio dos 30 dias de registro de ofertas e recursos. Faça isso agora, sem adiar, porque o tempo de agir é este instante. Deixe seu confiança e sua história abaixo. Estou ansioso para ver como Deus vai se mover na sua vida.